Novamente, meus irmãos, uma boa noite a todos. Vamos, uma vez mais, estar cultuando ao nosso Deus, louvando, engrandecendo ao nome dEle, que é digno de toda honra, de todo louvor. E eu convido a amada igreja para estar abrindo as suas Bíblias em Isaías, capítulo de número 55. Nós faremos a leitura todos em uma só voz, do versículo de número 6 e também do versículo de número 7. Isaías, capítulo de número 55, versículo 6 e também o versículo de número 7. Mesmo assentados, mas nessa mesma reverência, leiamos a palavra do nosso Deus, que diz o seguinte: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor e se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém. Vamos estar nos colocando diante do Senhor. Momento esse de confissão de pecados. E logo, após alguns instantes, eu convido a nossa irmã Natália para estar vindo aqui à frente, orando, intercedendo ao nosso Deus pelos seus e pelos nossos pecados. Oremos assim ao nosso Deus. Amado Deus, Santíssimo Pai, graças nós te damos, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença, na Tua casa, ó Deus, para aprender um pouco mais sobre Ti, aprender um pouco mais sobre a Tua palavra, ó Pai. Nesse momento, colocamos diante do Senhor, ó Deus, as nossas faltas, as nossas falhas, aqueles pecados, ó Deus, que o Senhor conhece de cada um de nós. Te pedimos, ó Deus, que com o agir do Espírito Santo, o Senhor nos convença, ó Deus, de quão errados são e nos faça, ó Pai, mudar esses comportamentos que estão fora da conformidade com a vontade do Senhor, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, por meio da Tua palavra e pelo agir do Espírito Santo, a resistir, ó Deus, às tentações que esse mundo nos oferece, a resistir, ó Deus, àqueles pecados que muitas vezes se tornam até imperceptíveis, ó Deus. Nos ajude, ó Pai, tenha misericórdia de nós e nos dê força, ó Deus, para suportar e para vencer, ó Deus, as adversidades. Desse mesmo modo, te agradecemos, ó Deus, porque cremos pelo sacrifício de Cristo, que o Senhor perdoa os nossos pecados e o Senhor, ó Deus, nos lava como um pano, ó Pai, sem mácula e qualquer mancha, ó Deus, e te agradecemos, ó Deus, porque é por meio da ação de Cristo, ó Deus, que podemos nos aproximar de Ti. Mais uma vez eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Certos de receber o perdão do nosso Deus, cantemos e louvemos a Ele com um cântico. Meu louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus, de lábios que confessam o Teu nome. É fruto de Tua graça e da paz que encontro em Ti e do Teu Espírito que habita em mim.
habita em mim. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar. Ainda que as unhas venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Convido uma vez mais a igreja para estar abrindo as suas Bíblias no Salmo de número 103. Nós faremos todos em uma só voz também, o versículo de número 1 até o versículo de número 5. Eu peço a gentileza dos irmãos que, à medida em que forem encontrando, por gentileza, possam estar se colocando de pé para juntos fazer a leitura de Salmo de número 105, do versículo de número 1 até o versículo de número 5. 103, desculpa. Salmo de número 103, versículo de número 1 até o versículo de número 5, que diz assim, leiamos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a mocidade se renova como a da águia. Amém. Oremos ao nosso Deus. Ó Pai, graças nós te damos, ó Deus, porque a tua graça é melhor do que a vida. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque estamos aqui com os nossos corações, ó Deus, em momento, Senhor Deus, de poder elevar ao Senhor as nossas vozes, os nossos pensamentos, e clamar ao Senhor que fale conosco nessa noite. Ó Deus, adoramos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus supremo, um Deus que tem nos abençoado em todas as áreas das nossas vidas, ó Pai.
Louvado seja o teu nome pela tua bondade, que excede, Senhor Deus, todo o nosso entendimento. Ser, Senhor Deus, com esse culto, com a vida de cada um dos meus irmãos que aqui se encontram também, que o Senhor mesmo nos fortaleça, que o Senhor mesmo nos revista, Senhor Deus, com a tua graça, que tem, ó Pai, sido, Senhor Deus, abundante, Senhor Deus, em nossas vidas. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Aceite desde já os nossos louvores, as nossas orações e, mais uma vez, clamamos que o Senhor fale conosco nessa noite. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, vamos estar também louvando ao nosso Deus com 2 cânticos. E no segundo cântico, aqueles irmãos que se prepararam possam estar trazendo aqui à frente os seus dízimos e as suas ofertas. Lembramos também do comunicado hoje feito pela igreja, os desafios que temos, e temos colocado essa causa diante do Senhor. Temos a certeza que Ele tem nos abençoado de sobremaneira, como o pastor já comentou, os desafios são grandes, superou o que, na verdade, nós já estávamos previsto enquanto orçamento, mas, graças a Deus, temos visto o cuidado do Senhor, a generosidade dEle para com as nossas vidas. Então, louvemos ao nome do nosso Deus e também dizimemos e ofertemos com alegria nos nossos corações. Amém. Boa noite, irmãos. Cantemos Salvo pela Graça. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. De glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim. Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim. Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo
preciso de ti. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. Como alto é o céu, sua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Me amas, afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir.
Soberano Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, porque o Senhor dá, Senhor, mais o privilégio, ó Deus, de podermos estar cultuando ao Senhor, prestando, ó Deus, um serviço a Ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, ó Deus, pelos irmãos aqui presentes, pelos nossos visitantes, que todos nós, Senhor, hoje possamos sair daqui aprendendo, ó Deus, mais um pouco da Tua palavra, ó Pai. Nós queremos também, ó Deus, te pedir uma bênção especial para os dízimos e ofertas que foram entregues nesta hora. Abençoe, ó Deus, para o uso em prol da Tua obra, Senhor. Abençoa também, ó Deus, os irmãos que contribuíram, que cada dia mais o Senhor esteja, ó Pai, dando a cada um saúde, disposição, dando trabalho, Senhor, para que possamos estar mantendo nossa casa e também a casa do Senhor. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, assim como pela manhã, faremos também, agora pela noite, no culto vespertino, a leitura da pergunta e também da resposta de número 169 do Catecismo Maior de Westminster. Leiamos assim esta pergunta e também, posteriormente, a resposta. Como ordenou Cristo que o pão e o vinho fossem dados e recebidos no sacramento da ceia do Senhor? Cristo ordenou que os ministros da palavra, na administração deste sacramento da ceia do Senhor, separassem o pão e o vinho do uso comum pela palavra da instituição, ações de graças e oração, e tomassem e partissem o pão e dessem tanto este como o vinho aos comungantes, os quais, pela mesma instituição, devem tomar e comer o pão e beber o vinho, em grata recordação de que o corpo de Cristo foi partido e dado, e o seu sangue derramado em favor deles. Amém. Passo a palavra agora ao pastor Wendel, que estará na responsabilidade de trazer a palavra do nosso Deus aos nossos corações. Meus irmãos, boa noite. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no texto do evangelista Mateus, no capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 1 a 6. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus, capítulo 3, verso de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Até aí, nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, o privilégio que temos de ouvirmos a tua santa palavra mais uma vez. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos instrui sempre que abrimos a tua palavra e confiamos que ela de fato é palavra do Senhor. Pedimos, portanto, que o teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la de maneira clara e também eficaz,
para que as nossas vidas sejam impactadas por este momento da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi narrado pelos evangelistas e que agora também nos serve como instrução. Que o Senhor, portanto, abra os nossos olhos para que possamos nos alimentar nesta noite de Tua palavra. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este é um texto extremamente precioso da palavra de Deus e que nos orienta quanto à maneira como o servo de Deus, nesse caso João Batista, ele se portou diante do chamado de Jesus Cristo para o arrependimento. Nós sabemos que esse texto, ele mostra João Batista como uma figura especial do Senhor, que rompe o silêncio profético de vários séculos, como aquela voz que apresenta a verdade. Como nós vimos pela manhã, também na pregação a respeito de Gênesis, mostrando que o nosso Deus, ele não negocia com o mal, aqui também nós vemos, de maneira muito específica, Deus se mostrando na pessoa de Jesus Cristo, por meio de um homem, por meio de João Batista, que também não negocia a verdade, mas que anuncia a verdade do Senhor para arrependimento e arrependimento sincero. João Batista aparece no deserto da Judéia, proclamando uma mensagem muito simples, mas uma mensagem direta e, podemos dizer, profundamente ofensiva ao orgulho do coração humano. No verso de número 2, nós temos esta pregação de João Batista, uma pregação que parece muito, inclusive, com a pregação de Jonas, ali para os ninivitas. Naquela ocasião, o profeta Jonas havia anunciado o juízo de Deus contra os ninivitas, dizendo que eles deveriam se arrepender, porque em 40 dias Nínive seria absolutamente destruída. E agora, também João Batista, ele aparece com palavras simples, poucas palavras, mas palavras profundas, mostrando que o reino de Deus havia chegado, o reino de Deus estava próximo, porque o reino de Deus é o próprio Cristo, e nós deveríamos, portanto, aqueles seus ouvintes, se arrepender dos seus pecados. Não há dúvida, meus irmãos, de que esta mensagem, este tipo de mensagem, confronta profundamente os corações humanos, principalmente aqueles corações que são movidos pelo orgulho, pela vaidade espiritual. Mateus apresenta um homem de Deus comum, como cada um de nós, mas que se levanta como uma voz profética, prometida, inclusive, no Antigo Testamento. O texto que é citado aqui, no versículo 3, é um texto de Isaías, capítulo 40, verso de número 3. Naquele texto, o profeta disse que um certo profeta, um certo homem de Deus, se levantaria para anunciar a chegada do Messias. O deserto aqui aparece não apenas como um cenário geográfico, mas ele é muito mais do que isso. Podemos dizer que ele é mesmo um símbolo teológico, porque os irmãos se lembram de que foi no deserto que Deus operou os seus principais milagres ao salvar o seu povo da escravidão do Egito. O deserto agora para João Batista é exatamente aquele momento no qual o povo também está peregrinando em busca do seu Salvador, ou em busca da sua terra prometida, e ele agora anuncia que Deus está preparando um povo para a chegada de um rei. Deus quer os seus súditos preparados para que possam se curvar diante do rei. Isto ecoa também com as próprias palavras de Jesus Cristo, quando ele disse que o verdadeiro adorador é aquele que é procurado pelo Pai. Deus procura os verdadeiros adoradores. E esses adoradores, eles se achegam a Deus por causa do chamado eficaz que o próprio Deus faz ou promove nos seus corações por meio do Espírito Santo. Então, este trecho que nós acabamos de ler, nos ensina algumas coisas a partir da chegada do rei. O que significa esta pregação de João Batista? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A primeira mensagem, podemos dizer, ela é muito óbvia, é muito clara. João Batista está aqui anunciando a urgência da chegada do reino.
O rei está chegando e a sua mensagem é urgente. Assim como aquele paralelo que eu fiz com o profeta Jonas. Nínive seria destruída e, portanto, aquelas pessoas não tinham muito tempo para se arrepender. O tempo delas era um tempo limitado. A paciência de Deus, por assim dizer, haveria de se esgotar num determinado tempo da história. Aqui, da mesma maneira, João Batista chega com muita urgência para mostrar que a mensagem de Cristo é uma mensagem que não pode ser ignorada. Repare que a própria linguagem do evangelista aponta para esta urgência. O verbo que apresenta João Batista, no versículo 1, é o verbo apareceu. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto. É curioso, porque o verbo aparecer dá a ideia de que não se ouvia falar absolutamente mais em profetas, porque, de fato, o final do Antigo Testamento, nós sabemos do período intertestamentário, que é um período de 400 anos, no qual os profetas foram silenciados, e agora, de repente, o texto diz, apareceu. Surgiu um homem, surgiu um novo profeta, ele veio. A expressão aqui, portanto, ela tem um peso histórico, um peso redentivo. Ou seja, após séculos sem profetas em Israel, Deus agora está falando novamente. O silêncio de Deus é interrompido. O aparecimento de João Batista marca essa nova etapa da história da redenção. Deus quer falar ao seu povo. E ele surge no meio do deserto, diz o texto, do deserto da Judéia. E nós sabemos, como eu acabei de mencionar, que o deserto, na Escritura, ele sempre representa um lugar de prova, de dependência, um lugar de renovações espirituais. Quando Deus fez com que o povo de Israel atravessasse o deserto após o êxodo, nós temos exemplo de Elias se encontrando com Deus no deserto, e agora João, o Batista, proclama no deserto também que Deus está iniciando um novo êxodo. E essa mensagem resumida, como acabamos de nos referir, é uma mensagem que significa mudança de mente. O verbo arrepender, que é o verbo metanous, ou mudança de mente, direção, coração, não se trata apenas de um renovo, digamos, comportamental, mas de uma transformação profunda diante de Deus, uma transformação verdadeiramente espiritual. João, ele não oferece, nesse caso, nenhum tipo de mensagem, como era comum naqueles dias, uma mensagem religiosa, para que as pessoas pudessem se adequar a algum tipo de ritual religioso, porque isso eles já faziam, em certa medida. O que João prega é o arrependimento sincero, um arrependimento que leva as pessoas a considerarem os seus próprios pecados e a se entregarem àquele que é o verdadeiro rei. O reino dos céus representa o governo absoluto de Deus sobre todas as coisas, não apenas sobre o universo criado, mas sobre o coração humano. E esta, portanto, é a mensagem de João Batista. João está dizendo, Deus chegou, o rei chegou, e ele entrará na história da humanidade de uma maneira decisiva. Aliás, meus irmãos, a teologia reformada, ela defende a ideia de que o reino é uma manifestação completa do senhorio de Cristo. O Hermann Ridderbos, que é um comentarista, um teólogo bíblico, ele observa que o reino não é uma mera realidade interior, mas é uma intervenção externa, histórica de Deus, com o objetivo de restaurar todas as coisas. Ou seja, a mensagem de João é uma mensagem profundamente escatológica, diz respeito aos últimos dias, aos últimos tempos, diz respeito a esta nova era, a este novo testamento, esta nova aliança. E por isso, a urgência da pregação aponta, de fato, a proximidade do reino do Rei Jesus Cristo. O Rei está vindo. Se nós fôssemos receber a mensagem, por exemplo, de que uma autoridade estaria se aproximando de nossa igreja, certamente nós prepararíamos o terreno, certamente nós prepararíamos todo o cenário, toda a situação. Imagine que nós fôssemos receber aqui na nossa igreja alguém muito importante.
seja de nossa sociedade, ou fosse mesmo alguém da própria Igreja Presbiteriana do Brasil, um grande pregador, nós certamente faríamos com que as coisas ficassem diferentes. Nós prepararíamos todo o ambiente. Assim fazemos, geralmente, quando temos ocasiões especiais. E aqui João Batista está tratando de uma ocasião especial, porque durante 400 anos não havia mais profecia para o povo. E, de repente, o rei chegará. João, então, ele não pode suavizar a mensagem. Ele não pode adaptar a sua mensagem à cultura da sua época. Ele não pode relativizar a verdade. Ele precisa ser direto. E ele é direto. Ele anuncia que o arrependimento é o único caminho necessário para que as pessoas possam ver e aceitar o verdadeiro rei. A clareza com a qual João Batista proclama a sua mensagem, ela é extraordinária nesse texto. E, aliás, o versículo de Isaías 43, que é citado aqui, mostra isto. Voz do que clama pelo deserto, ou no deserto, preparai o caminho do Senhor. Lá naquele caso de Isaías, o profeta estava falando sobre o retorno do exílio. Mateus aplica esta mesma profecia agora à chegada do Messias. Cristo é o Senhor, cujo caminho precisa ser preparado para que ele possa entrar nos corações. E o caminho para a chegada de Cristo em cada coração é o arrependimento. Repare, portanto, que isto traz ou traduz uma profunda mensagem cristológica. João aqui, meus irmãos, ele está centralizando Cristo no governo de todas as coisas. Aqui, podemos dizer, o Novo Testamento verdadeiramente se inicia. É exatamente com a chegada de Cristo que nós temos, então, a transição do Antigo para o Novo Testamento, da Antiga para a Nova Aliança. Também, em consequência disto, da chegada do Reino, a gente percebe, em segundo lugar, que o pecado ele sempre precisa ser confrontado, porque o arrependimento ele é, como disse, o caminho para nos aproximarmos do Senhor. Mateus descreve João aqui usando vestes de pelos de carneiro, uma cinta de couro e uma alimentação simples. Essa descrição ela não é uma descrição meramente estética, no sentido de mostrar os gostos pessoais de João, ou mesmo como ele se vestia. Mas, curiosamente, ela conecta João Batista ao profeta Elias. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Reis 1:8, você vai perceber esta conexão. João, ele representa o profeta Elias, no sentido de que ele agora é aquela voz profética confrontadora, como fora também o profeta Elias, que arriscou a sua própria vida para anunciar a verdade contra todos aqueles adoradores de Baal. A vida do próprio João Batista, ela vai confrontar profundamente a cultura da sua época. João se levanta numa comunidade marcada pela incredulidade, marcada pela aparência religiosa, porque muitos ali buscavam apenas uma vida moralista, uma vida legalista, uma vida que se adequava aos preceitos religiosos judaicos, e João agora vive de maneira simples, vive de maneira austera, de uma maneira em que ele pode mostrar que tudo aquilo que ele estava representando não era um ascetismo legalista como dos judeus, e especialmente daqueles partidos judaicos mais radicais, como o farisaísmo, por exemplo, mas ele mostra que o evangelho é um evangelho simples, o evangelho é um evangelho sem pompas. Ao vestir-se de pelos de carneiro, ao comer comida simples e ao estar no deserto, ele quer mostrar que a verdadeira religião, ela não precisa se apoiar em todo o cerimonialismo que era comum na sua época. O evangelho é um evangelho puro e simples. A multidão que vinha a João Batista, confessando os seus pecados, sendo batizada no Jordão, era um povo simples. O próprio batismo de João não foi um sacramento, por assim dizer, uma cerimônia religiosa, mas foi um símbolo público simples. E no batismo do próprio Jesus Cristo, que veremos na sequência do texto, também era apenas um rio comum. E o Filho de Deus, o Redentor, seria agora batizado por este homem, o João Batista, mas de maneira simples, sem qualquer tipo de cerimônia pomposa, sem qualquer tipo de requerimentos religiosos. Por isso, João Batista está quebrando aqui de frente o moralismo religioso da sua época.
O moralismo, meus irmãos, sempre reduz a espiritualidade a comportamentos externos, a desempenhos humanos. O fariseu moralista, que era muito comum naquela época, ele sempre acreditava que podia construir sua justiça própria diante de Deus e se safar dos seus pecados. João Batista está pregando o contrário. João Batista está dizendo que não eram esses moralismos em que as pessoas podiam construir sua própria autojustiça, os seus muros para se proteger da ira de Deus, mas a verdadeira proteção contra a ira de Deus é Jesus Cristo em arrependimento pela confissão dos pecados. Ninguém entra no reino de Deus pela sua própria vontade. Nós só podemos entrar no reino de Deus quando o próprio Deus nos chama ao arrependimento. Ao mesmo tempo, João também confronta aqui aquilo que eu também mencionei pela manhã, que é o antinomismo, ou seja, a ideia de que a sua graça ela elimina a necessidade de uma transformação moral completa. Repare que João Batista está pregando o arrependimento, um arrependimento sincero, que envolve uma mudança sincera, concreta, objetiva. Não pode haver conversão interna sem a verdadeira demonstração dos frutos externos. A confissão de fé diz que o arrependimento verdadeiro inclui percepção do pecado, tristeza pelo pecado e abandono do pecado. Observe que não é só você perceber o pecado, não é só você ficar triste pelo pecado, mas é você abandonar o pecado. Isto mostra, então, que nós vivemos numa época de um evangelicalismo, infelizmente, falsificado, porque em muitos contextos as pessoas elas apelam para transformações externas, criam inclusive mecanismos externos, religiosos, isso pode, isso não pode, como uma regulação de comportamentos, mas não há verdadeira mudança interior. E o que João Batista está pregando aqui, diante de todo aquele cerimonialismo da sua geração, é uma transformação interior. O pecado, para João Batista, é aquilo que destrói o relacionamento entre qualquer pessoa e Deus. E a mensagem de João Batista, ela destrói essa superficialidade espiritual da sua época. E a Bíblia inteira, meus irmãos, confirma essa necessidade de arrependimento. São muitos os textos que nós poderíamos citar aqui, mas, por exemplo, para citar os mais conhecidos, Salmo 51, Davi diz: pequei contra ti somente, fiz o que é mal diante dos teus olhos. Isaías também, ao contemplar a santidade divina, ele exclama lá no capítulo 6, também bastante conhecido, ele diz: ai de mim, Senhor, porque eu tenho lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Pedro também, diante de Cristo, em Lucas capítulo 5, verso 8, ele reconheceu: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. O arrependimento bíblico, portanto, nasce desta visão correta do verdadeiro rei, a visão correta de Deus. Quanto mais nós contemplamos a santidade divina em Cristo, mais nós percebemos a nossa própria condição de pecado. E era isto que João Batista estava pregando. A teologia reformada, ela insiste que o pecado não é apenas um erro, uma inadequação, mas é uma transgressão contra Deus. Cornelius Plantinga define o pecado como a vandalização do shalom, ou seja, a vandalização da paz que é promovida por Deus entre o homem e ele. O pecado sempre destrói a ordem da criação. O pecado sempre rompe a comunhão com Deus. Vimos isto no texto de Gênesis, capítulo 3. O pecado sempre transtorna as relações que seriam naturais ou que seriam desejadas por Deus entre nós e Ele. E nós vivemos numa cultura assim, que normaliza o pecado, que relativiza o pecado, que muitas vezes fala como se o arrependimento fosse algo negativo. O arrependimento é sinal de fraqueza, em alguns casos, mas João Batista está mostrando que sem o reconhecimento da culpa, é impossível haver a verdadeira restauração espiritual. Portanto, o arrependimento nunca é inimigo da verdadeira alegria. A tristeza pelo arrependimento, diz Paulo lá em Coríntios, ela é bênção. Num primeiro momento, ela pode até parecer constrangedora, ela pode até nos fazer chorar ou doer em nós, mas ela produzirá o caminho da verdadeira alegria. E por isso a pregação de João Batista é: o coração precisa ser transformado. Esta é a verdadeira preparação para encontrarmos com o Rei.
Aqui Mateus ainda afirma, no verso 5, ele diz: saíam a ter com ele em Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão. Repare que o que Mateus quer mostrar é que, naquele momento, houve um movimento espiritual grande. Geralmente, nós chamamos isto de avivamento. É um momento em que apenas uma pessoa pregando o evangelho atrai várias outras pessoas de várias regiões. Jerusalém, toda a Judéia e aquelas cidades vizinhas. Elas começaram a se aproximar de João Batista, porque a pregação de João Batista, por si só, era uma pregação decisiva. O povo que foi chamado por Deus, os eleitos de Deus, começaram a perceber que eles precisavam ouvir essa palavra. Mas repare, meus irmãos, algo muito importante aqui. O centro do texto não é a popularidade de João Batista. João Batista era um excelente pregador. E ele é excelente por quê? Porque tinha uma boa retórica? Não, porque ele pregava a verdade. Não há nada demais na pregação de João Batista do ponto de vista linguístico ou comunicativo, mas há tudo na pregação de João Batista a respeito da verdade do Evangelho. Por isso, João Batista era um exímio pregador, porque ele pregava a verdade do Evangelho. Ele não mentiu a respeito da condição humana e de quem era Deus. E por isso as pessoas se aproximavam de João Batista, não por uma suposta popularidade dele, mas pela transformação que a mensagem de João Batista exigia. O batismo, ele vinha acompanhado sempre de confissão de pecados. As pessoas eram batizadas por ele, no verso 6, confessando os seus pecados. Repare que o batismo não era realizado de maneira irresponsável. O batismo não era simplesmente uma cerimônia religiosa, um ato religioso, um rito. Mas o batismo era, de fato, uma confirmação de que algo verdadeiro estava acontecendo no coração daquelas pessoas. Portanto, o verdadeiro arrependimento, ele produz frutos visíveis. E essa ênfase, ela vai ser ampliada depois nos textos seguintes, que nós, com a graça de Deus, ainda veremos, quando João Batista vai falar sobre os frutos dignos do arrependimento. E nós perceberemos daqui para frente que o Evangelho, ele vai sempre juntar justificação e santificação. Ou seja, nós somos salvos pela graça. Mas esta graça, ela também nos torna pessoas transformadas. Aquele que é justificado por Cristo, ele não para aqui. Ele continua produzindo frutos de arrependimento. E isto, mais uma vez, vai confrontar o legalismo da época, porque os fariseus legalistas, eles sempre tentavam produzir frutos novos a partir de novos movimentos religiosos. Mas o Evangelho rejeitava tudo isto. O Evangelho começou a mostrar que a verdadeira transformação, ela é interior, antes de ser exterior. Não adiantava nada as roupas pomposas que eles vestiam, não adiantaria nada os cultos, as cerimônias religiosas pomposas que eles inventavam. Nada disso fazia sentido para Deus, nada disso produzia um coração transformado. Porque o que de fato transforma o coração é o problema da natureza caída, que deve ser redimida por causa ou à luz ou por meio de Cristo Jesus. Cristo veio para transformar o coração, a sede de todos os desejos humanos. Agostinho, ele observou isto nas suas confissões, mostrando que o pecado, ele sempre desordena os nossos afetos. Agostinho disse que o homem ama coisas erradas, na intensidade errada, por causa do pecado. Também Jonathan Edwards replicou esta ideia, o próprio João Calvino, trazendo aquilo que Paulo havia falado, de que o arrependimento não é apenas o abandono das práticas más, mas é reorganizar o coração diante de Deus. Por isso, quando Paulo diz que nós deveríamos lançar fora o nosso pecado, ele diz ao mesmo tempo, revesti-vos das coisas que são espirituais. Nós devemos nos despir daquelas coisas que são pecaminosas, mas não devemos ficar vazios. Nós devemos nos vestir de novo das coisas que são verdadeiramente espirituais. Por isso, o deserto, mais uma vez, é algo interessante aqui, porque o deserto, ele simboliza exatamente isto. É o lugar onde as falsas esperanças, elas são removidas. As falsas seguranças são removidas, porque não há nada no deserto. Não há nada no deserto. E Israel aprendeu a dependência de Deus no deserto. Porque o que eles poderiam fazer ou conquistar no deserto? Onde eles poderiam chegar estando no deserto, se Deus não os
guiasse, por meio dos seus líderes e por meio de todos os milagres da providência naquelas situações. João está aqui, de certa maneira, chamando o povo de Deus para o deserto, para que no deserto, onde não há nenhuma possibilidade de nós criarmos por nós mesmos quaisquer coisas que sejam apresentadas diante de Deus, nós aprendamos a confiar no Senhor. Por isso que muitas pessoas precisam passar por sofrimentos, muitas pessoas precisam passar por desertos na vida para encontrarem com Deus. Por isso aquela frase, às vezes popular, de alguns que dizem, não é, que quando a pessoa não vem pelo amor, ela vem pela dor, geralmente se referindo a sofrimentos pelos quais a pessoa passa, e Deus usa esses sofrimentos para trazer alguém ao arrependimento. De fato, isto parece ser verdade em alguma medida. Não que Deus necessariamente use este expediente para a conversão, mas, de todo modo, alguém só pode compreender a sua total necessidade de Deus se ele for levado ao vazio da sua própria vida, for levado ao deserto. E nós sabemos, temos estudado sobre isso e temos experimentado isso na nossa própria vida, como que nós, no mundo contemporâneo, estamos espiritualmente exaustos, tentando muitas vezes dar conta de todas as coisas, religiões tentando cada vez mais inventar situações para atrair as pessoas, tentando buscar significados, buscar desempenhos, prazer, política, consumo, uma série de coisas que nós tentamos colocar para resolver os nossos problemas, mas, como disse também pela manhã, por mais que nós vivamos numa era extremamente tecnológica e que, digamos assim, ideologicamente seria de fato uma era positiva, nós estamos cada vez mais vazios de significado. E é nesse momento que os crentes precisam aprender a pregar o Evangelho, porque, embora pareça que as pessoas estejam vivendo em oásis, elas estão, na verdade, cada vez mais vivendo em desertos. É por isso que a pregação do Evangelho ela é extremamente urgente também nos dias de hoje. Pregar o Evangelho, irmãos, ou chamar as pessoas ao arrependimento, não é simplesmente uma mensagem para acalentar o coração, mas é uma mensagem profunda que visa restaurar o coração humano. Nós precisamos voltar a pregar o Evangelho com a centralidade de Cristo, com a centralidade do reino, a fim de evitarmos esta busca por esta espiritualidade muitas vezes falsa. O arrependimento nunca será, nunca foi uma experiência de uma pessoa só, uma experiência privada. Pelo contrário, é o povo de Deus que passa por esses momentos de transformações, como foi o caso do deserto. Deus usa todo o cenário, o seu governo sobre o seu povo, para mostrar que ele domina sobre todas as coisas. João, um homem simples, vestindo pelos de camelo, cinto de couro, uma alimentação bastante simples, exótica até, gafanhotos e mel. Pessoas estavam ali, indo atrás dele, por causa de uma mensagem, e uma mensagem condenatória. Uma mensagem que mostrava, olha, o rei está chegando, e se você não se arrepender, você morrerá, você viverá debaixo da ira. Aliás, no próximo trecho, com a graça de Deus, no próximo sermão, nós veremos isto. João dizia, ou chamava essas pessoas de raça de víboras. Não era uma pregação fácil, não era uma pregação simples. Ao contrário de algumas pessoas que dizem que a pregação do Evangelho precisa ser uma pregação palatável, precisa ser uma pregação que atrai as pessoas, uma pregação... Não, você não pode falar isto, porque as pessoas vão se ofender, você precisa falar com um jeitinho, você precisa... Não existe isso, meus irmãos, na Escritura. Toda a pregação do Evangelho, ela visava confrontar a soberania do coração humano, confrontar a autojustiça do coração humano. E nós estamos começando aqui o Evangelho de Jesus Cristo. Mateus está narrando o Evangelho de Jesus Cristo. E João Batista é o primeiro pregador desta nova geração, desta nova era. E a primeira pregação deste pastor foi: arrependei-vos. Quem induziu vocês ao erro, raça de víboras? Uma pregação absolutamente confrontadora. Uma pregação que muitos diriam como ofensiva, e de fato é ofensiva. Ofensiva não porque João preferia ser alguém, quem sabe, visto como um ofensor, mas porque ele sabia da urgência, da necessidade da pregação do Evangelho. Não devemos suavizar a condição de pecado
dos seres humanos ao nosso redor. As pessoas, elas podem ser simpáticas, elas podem ser boas, elas podem ser pessoas generosas, podem ser bonitas, podem ser atraentes, o que elas puderem apresentar, mas elas irão para o inferno a si mesmo, se não se arrependerem dos seus pecados. Portanto, assim como um pai que dá a sua própria vida para salvar o seu filho de uma situação problemática, de uma situação, muitas vezes, quem sabe, de risco, assim também nós devemos dar a nossa própria vida para salvar aquelas pessoas que estão em situação de risco, fazendo isto por meio da pregação do Evangelho. João Batista apareceu para pregar este Evangelho do arrependimento. Arrependei-vos, Cristo está chegando, não haverá outra solução, o reino está se aproximando, o pecado precisa ser confrontado, o coração precisa ser transformado. Meus irmãos, que Cristo possa nos dar, de fato, este novo coração, um coração como o de João Batista, disposto a obedecer ao Senhor e a pregar o genuíno Evangelho, para que nós possamos anunciar estas verdades às pessoas. Cristo está aqui, o Rei está presente, o pecado precisa ser confrontado, o seu coração precisa ser transformado. Preguemos primeiramente para nós mesmos, ajustando-nos em relação à nossa vida, arrependendo-nos, de fato, dos nossos pecados, e também preguemos às pessoas, para que elas também possam vir a Cristo, possam também se arrepender dos seus pecados e receberem graça sobre graça, para que elas possam cantar juntamente conosco, justificado fui, santificado sou. É isto que nós desejamos para cada um de nós aqui nesta noite e para todos aqueles também para quem nós pregamos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele mesmo nos abençoe. Amém. Vamos cantar, meus irmãos, de pé, o hino 150, Salvação Perfeita. Logo depois do hino, nós vamos orar ao Senhor e também recebermos a bênção, encerrando assim o culto desta noite. Hino 150, Salvação Perfeita. Livres do medo, já resgatados, Cristo morreu por nossos pecados. Na sua luz o pacto se fez, fomos remidos de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita, no Salvador tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez, redimiu-nos de uma vez. Ao malfeitor que a pena merece, vida, perdão e paz oferece. Venha Jesus com santa avidez, pois te recebe de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita, no Salvador tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Real, não há mais castigo, não mais temor, nem sombra ou perigo. Vestes reais, não deixe nudez, Cristo enriquece de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita, no Salvador tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Filhos de Deus, ó gozo inaudito, Deus nos amou
redimiu-nos de uma vez. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque na cruz, de fato, Cristo satisfez a lei e nos redimiu de uma vez. Nós te louvamos por isto, porque o Senhor nos trouxe para junto de ti por meio do arrependimento, pela fé em Cristo Jesus. E nós queremos, ó Pai, que o Senhor continue nos abençoando, nos dando do verdadeiro arrependimento, para que todos os dias de nossa vida sejam dias de conversão, os quais possamos, ó Deus, verificar as nossas vidas e nos adequar à Tua palavra. Não sermos, ó Deus, regulados por transformações externas em busca de um comportamento performático diante dos homens, mesmo diante de nós mesmos, mas com arrependimento sincero, interior do nosso coração, buscando sempre, ó Deus, agradar o Senhor e a Tua palavra. Ó Deus, perdoa-nos os nossos pecados, livra-nos do mal. Pedimos-te que Tu nos abençoes ao longo desta semana e que pela Tua graça, Senhor, sejamos todos conduzidos à Tua palavra e ao arrependimento. Guarda-nos, ó Deus, edifica-nos, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus o Pai e que as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós desejamos aos irmãos uma ótima semana. Que Deus possa abençoar a todos. Deus possa conduzir, não é, a todos em segurança, em paz. Tenham uma boa noite, uma boa semana e até o próximo trabalho, se Deus assim nos permitir.